Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cabeleireiro Integrativo. Hoje eu quero falar com você que está pensando em desistir da profissão porque você não sabe escovar cabelo. Por favor, se você pensa em desistir de ser cabeleireiro ou cabeleireira, assista todo esse conteúdo de hoje, essa aula de hoje, porque eu tenho bons motivos aí para te ajudar nessa questão, tá? Então, é o seguinte, eu recebi 2 relatos muito emocionantes de pessoas que têm muita dificuldade em escovar cabelo. E esses relatos são, assim, no nível da pessoa chorar, da pessoa não conseguir dormir, dela ficar realmente muito frustrada, muito chateada com relação à escovação. E isso me motivou a fazer a aula de hoje, o vídeo de hoje, tá? Então, se você acredita que a escovação não é para você, porque você, na hora que escova o cabelo, fica cheio de frizz, não consegue alisar direito, ou você demora muito para fazer o cabelo, então assiste esse vídeo até o final, pois eu vou te dar esses ótimos motivos para você não desistir da profissão. Vou te dar orientações também como superar essa dificuldade, tá? É o seguinte, hoje eu quero falar com você que tem essa dificuldade na escovação, que faz até você pensar em desistir da profissão. Você que é novo aqui, eu sou a Luma Sakamoto, eu sou cabeleireira, sou tricologista também, fundadora desse projeto, desse canal que é o Cabeleireiro Integrativo, onde eu ajudo profissionais e aspirantes a se tornarem cabeleireiros integrativos. E o que é o cabeleireiro integrativo? Você pode estar se perguntando. É um profissional que consegue aliar conhecimento técnico com resultado prático e financeiro. Então, eu sempre vou trabalhar essa coisa sistêmica, né? O cabeleireiro integrativo é esse profissional que realmente consegue ter uma visão muito técnica do que está fazendo, mas também ter a prática da coisa, né? Não adianta só você ter a teoria, não ter o embasamento científico e você, de fato, não entregar um cabelo bonito, que a cliente quer um cabelo bonito, né? E, obviamente, você precisa viver, como eu estava explicando ontem para as alunas, né? Vocês têm um potencial dentro dessa profissão de ter ganhos financeiros assim excelentes, né? Tem um cabeleireiro que ganha tanto quanto um jogador de futebol bem sucedido. Então, é uma profissão maravilhosa que ela dá muita oportunidade. Só que eu criei o cabeleireiro integrativo entendendo que existe uma lacuna aí no mercado com relação a mais embasamento técnico, tem muita questão comportamental também. Então, eu acho que o cabeleireiro integrativo ele vem para preenche essa lacuna aí. E o começo dessa carreira tem que começar com a base. E por isso que eu falo tanto de escovação. No meu ponto de vista, a escovação, ela é a base, a caminha, a estrutura que vai fazer com que você tenha mais desenvoltura, que você tenha mais facilidade, porque eu enxergo, e você pode concordar comigo ou não, que quando a gente observa a forma como as pessoas manuseiam o cabelo nos cuidados básicos, no lavatório, numa secada, numa escovação, tem muita coisa errada. As pessoas elas manuseiam de forma errada, de forma equivocada, muitas vezes causando muito dano para esse cabelo. Então, por isso que eu trago tanto essa consciência da escovação. Apesar também de eu ser tricologista, atuar como tricologista, o tema terapia capilar, muitas vezes aparecem perguntas, inclusive, a respeito disso. Por que eu foco tanto na escovação? Porque eu quero que você comece da base e, por exemplo, uma terapia capilar com uma escovação bem feita, que não estraga o cabelo, ela tem um impacto emocional muito maior na cliente. Então, assim, resumindo, cabeleireiro integrativo é uma jornada aí de uma vida, porque o que eu entendo é que dentro dessa profissão a gente não pode nunca parar de estudar. E tudo tem um começo e esse começo é com a base. Eu preciso que, dentro do meu ponto de vista, né, lógico, preciso que vocês entendam de tricologia, de cosmetologia, de escovação, para a gente desenvolver outros assuntos. Vai ser muito bacana, assim, daqui 5 anos, né, como a Mari ontem na aula estava falando, daqui 5 anos, poxa, quem começou hoje vai estar muito bem, vai estar muito diferenciado, né? Então é isso que eu desejo para vocês. Olha que fofo esse comentário do Ricardo. Luma! Eu não desisti da profissão por sua causa. Você é a culpada, em caso de eu ser feliz. Adoro seus vídeos. Ricardo, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pelo carinho aí. E
Que bom que você não desistiu. E eu vou falar muito sobre isso, sobre essa questão de desistência, de... Muitas vezes a pessoa, ela abrir mão de um sonho porque ela tá vivendo uma dificuldade, né? Então, acho que eu espero trazer alguma forma de luz aí para você, tá? Então, gente, seguinte, eu recebi 2 relatos assim extremamente emocionantes de pessoas que têm muita dificuldade em escovar. E relatos envolvendo assim choro, envolvendo desespero, envolvendo a pessoa não conseguir dormir. É um negócio muito sério, né? E isso me motivou a fazer esse vídeo. Por quê? Conforme a gente vai adquirindo experiência, né, a gente vai tendo mais facilidade em fazer as coisas. Só que a gente se esquece do que a gente passou, né? Então, eu acho que o meu trabalho aqui com vocês, né, como professora, eu acredito que tem a ver com conseguir resgatar esse olhar naquele momento inicial. Então, eu preparei esse conteúdo para tentar ajudar você que está se sentindo assim, desesperado, chateada por conta dessa dificuldade, tá? E aí, eu quero te dar bons motivos primeiro para você não desistir. E no segundo momento, eu vou te dar orientações específicas do que fazer, né, para você evoluir na sua escovação, tá? Então, vamos lá. Essa questão de desistência, isso se aplica não só à escovação, se aplica a tudo. Tudo que você for fazer, tudo que você for enfrentar na sua carreira como cabeleireiro ou como cabeleireira. Esse desejo de desistir, ele vem principalmente quando a gente não se sente capaz de fazer alguma coisa. Você já viu alguém que tem facilidade, né, que tem alguma habilidade, que a pessoa fala assim, nossa, esse cara é muito bom, ele desistir de fazer? É mais difícil, certo? Então, eu entendo que a principal causa da vontade de desistir é quando a pessoa não se sente capacitada para fazer alguma coisa. Então, eu vou seguir nessa linha, porque a desistência ela pode ter N fatores, sei lá, pode acontecer um evento trágico na vida da pessoa. Não, mas hoje eu vou focar na questão da capacidade atrelada à questão de desistência. Então, se ela não se sente capaz, ela tá querendo desistir, tá? Então, eu vou seguir nessa linha hoje. Então, você que não consegue fazer uma escovação e tá pensando em desistir, muito provavelmente é porque você não vê a sua escovação como uma escovação de qualidade, você não se sente bem, você não se sente confortável nisso, tá? Então, primeira coisa, eu quero saber se vocês concordam com esse meu ponto de vista. Você concorda que a vontade de desistir está relacionada com algo que você, né, ou nós não conseguimos lidar bem quando a gente ainda não tem uma habilidade de fazer algo? Eu quero saber se você concorda comigo ou não. Então, o que eu tô falando aqui? Que desistência, vontade de desistir, tem uma correlação muito forte com a pessoa olhar para si e não se sentir capaz de fazer alguma coisa. Então, beleza, vamos continuar daí. Quando você sente dificuldade em fazer alguma coisa, primeira coisa é você... Deixa eu reformular essa frase, né? Quando você sente dificuldade em fazer algo, você precisa de um motivo forte para você vencer a dificuldade. Então, olhou para a situação, você não se sente capaz de resolver aquele problema, no caso a escovação. Não me sinto capaz de escovar o cabelo. Como é que você vai vencer essa dificuldade? Você precisa primeiro ter bons motivos, sejam eles racionais, sejam eles emocionais, para enfrentar o desafio, tá? Então, nesse caso, eu vou te dar 3 bons motivos para você vencer essa dificuldade que você tem, tá? Então, qual que é o primeiro grande motivo? Por que desistir de escovar cabelo, para mim, não pode ser uma opção para você? Todo cabelo precisa ser finalizado. Esse é o primeiro grande motivo. Se você quer ser cabeleireiro ou cabeleireira, saiba que você vai fazer uma cor, você vai ter que finalizar o cabelo. Senão você não consegue nem enxergar a cor, né? Se o cliente sair de cabelo molhado, você não vai ver nada. Se você fizer um corte, você vai precisar finalizar esse cabelo. Então, todo serviço requer, né, alguma técnica
de que a gente chama de styling, né? Que é a escovação, que é secar, é você dar uma ajeitada, você saber lidar com esse cabelo. Então, é o serviço, a escovação ou styling está dentro de todos os outros serviços, né? São pouquíssimas as clientes que não querem que tenha o cabelo finalizado. Então, esse é o primeiro bom motivo para você vencer a dificuldade. Você saiba que você vai ter que enfrentar isso a cada cliente, a cada atendimento. Segundo bom motivo é que, assim, nem todo cabelo vai poder ser finalizado com babyliss ou com chapinha. Então tem muita gente que é dependente de babyliss e de chapinha, mas às vezes vai lidar com cabelo fino, com cabelo super curto, ou aquela pessoa que não curte um efeito modelado, né, tão artificial, né, que para ela é artificial, e você tem que saber, você tem que ter recurso, tem que ter técnica para finalizar do jeito que ela gosta. Então esse é o segundo bom motivo. Nem todo cabelo você vai conseguir passar a chapinha ou finalizar com babyliss. E terceiro bom motivo é que a profissão de cabeleireiro, ela pode ser muito rentável e lucrativa, mais do que outras várias profissões que requerem uma faculdade. Então você precisa enxergar que a possibilidade de você ser bem remunerado, bem remunerada, com habilidades de base, é muito real nessa profissão. A gente tem na profissão de cabeleireiro funções que são vitais, funções vitais na profissão. Dentre elas, serviço de lavatório e serviço de escovação. Então, quando a gente pega um profissional que consegue fazer bem lavatório e escovação, é como se ele fosse é como se ele fosse a lubrificação da engrenagem que faz o salão rodar. Então, isso justifica, inclusive, de eu ter começado o assunto, né, dentro do cabeleireiro integrativo com a escovação. Por quê? Essa habilidade que essas pessoas que estão como assistentes ou que são profissionais iniciantes, a importância dessa função, a importância dessa habilidade é tão grande, que a gente consegue aumentar a produtividade, a gente reduz muito o número de reclamações se a equipe de base é bem formada, né? Então, e isso eu posso falar para vocês por conta do que eu vivo aqui. Então, a gente tem tanto elogio por conta da forma como o pessoal trata o cabelo, como lava o cabelo, como indica o produto, como seca, como escova, que é uma coisa assim, que eu não sei se é comum isso no meio, né, em outros salões, mas é algo que a gente foi construindo ao longo desses anos. E é isso que basicamente eu ensino para vocês, tá? Então, os bons motivos para você não desistir da profissão por conta da dificuldade na escovação é que você vai ter que enfrentar, sim, todo serviço vai precisar da finalização. E nem todo cabelo você vai poder finalizar com uma prancha ou com babyliss, tá? E terceiro, você pode sim ser muito bem remunerado, você pode sim formar clientela, assim como as alunas estão formando clientelas, pessoas que começam do zero, que formam clientela de tratamentos de escovação, tá? Você começa a girar dinheiro com o serviço de base. Então, desculpa, mas se você quer realmente ser um cabeleireiro, uma cabeleireira, você precisa trabalhar a sua base, você tem esses bons motivos para trabalhar a sua base, tá? Então, por que a pessoa, então, trava? Por que ela quer desistir, mesmo ela tendo uns bons motivos? Eu comecei a refletir sobre isso e eu entendi que o jeito errado, né, que gera, inclusive, essa vontade de desistir, primeiro, é que muitas vezes ela está praticando na cliente. A prática na cliente faz você sentir uma pressão absurda em não saber como fazer e cobrar no final. Então você gera um próprio sentimento de que o seu trabalho não vale. Por quê? Como você está lá na escovação com toda aquela dificuldade, aí chega no final você tem que cobrar a cliente, você fala assim, nossa, mas o cabelo ficou uma porcaria. Você fica pensando, né?
você mesmo ou você mesma não confia no seu trabalho, e aí você não se sente merecedor ou merecedora por cobrar. Então, qual que é o grande problema da questão de falta de confiança na escovação, a pessoa querer desistir? Ela olha para o trabalho dela, ela não se sente merecedora. Por quê? Porque está praticando na cliente. Então, você precisa entender que a prática na cliente é algo que pode destruir a sua autoestima profissional, tá? Segundo ponto que é muito errado. Na situação desconfortável, como você está lá com toda essa pressão, você cria um vínculo emocional negativo da situação. E muitas vezes isso vai ser inconsciente. Só que toda vez que você passar por aquilo, aquele vínculo inconsciente vai te tirar do eixo. Aí toda vez que você vai fazer aquele serviço, você inconscientemente vai lembrar daquela sensação ruim e você fica nesse ciclo vicioso. Por quê? Você começou errado. Você começou praticando na cliente, você começou se colocando uma pressão que não era para você ter, né? Então, você estava na fase de aprendizagem, mas na fase de aprendizagem lá, o tempo da pessoa, e aí você tem que cobrar e você vê que o trabalho não ficou bom. Isso gera toda aquela frustração, aquele sentimento que marca, né, o seu inconsciente. Então, isso acontece porque começou essa cascata errada. E terceiro erro que eu acredito é que como você não tem recurso, você não tem boa referência, não tem... Até eu começar a fazer até eu começar a fazer o conteúdo de escovação, quando eu estava procurando, são pouquíssimos os profissionais que falam de escovação. Pouquíssimo. Então, assim, não tem referência. Aí a pessoa tem essa vontade de desistir porque ela não encheu as gavetinhas mentais dela com os recursos técnicos. Então percebe como vira uma bola de neve? Ela começou errado, começou praticando na cliente, ela ficou frustrada, isso gerou uma marca emocional nela. Ela não tem ainda base, né? Ela não tem recurso técnico, pelo menos visto, né, na mente dela, que faz com que ela acione aquilo na hora que ela está atendendo. Então, assim, todo esse bolo, ele pode ser resolvido conforme eu vou falar para vocês aqui. Eu vou dar 3 passos para você lidar com essa vontade de desistir, tá? Mas primeiro eu quero conversar com vocês, porque toda vez que eu falo muito, assim, eu fico um pouco preocupado, o pessoal fica quietinho, né? Fica quietinho, não fala nada. Gente, eu quero saber se vocês... o que vocês acham? Vocês estão de acordo? Vocês concordam que a vontade de desistir tá ligada a... Pelo menos, né, o meu entendimento é que a pessoa começa errado, começa praticando na cliente, ela tipo faz um curso, ela às vezes até mesmo vê um vídeo e a cliente senta na cadeira dela e fala, vou tentar fazer aquilo, só que ela não domina, né? Aí fica aquela situação de que a cliente às vezes a cliente nem tá tão, vamos dizer assim, irritada, ou a cliente não tá chateada, mas a pessoa, como ela tá com aquela pressão interna, ela fica imaginando, fica falando para si mesma que a cliente tá com pressa, que a cliente não tá gostando, fica aquela briga mental e isso vai gerando esse desconforto interno. Quem já passou por isso? Eu quero que vocês coloquem aí, quem já passou por isso? Quem se identifica aqui com essa situação que eu tô falando para vocês? Por isso que, aí vamos pros 3 passos para você vencer essa vontade de desistir de escovar por conta de dificuldade de cabelo. Então vamos para 3 passos para você vencer essa vontade de desistir porque a sua escovação não é boa, que você não sabe lidar com o cabelo. Então, primeiro passo, compre boneca e tripé para praticar ou agende amigas e conhecidas como voluntárias para você praticar. Outra frase muito bacana, estou citando aqui o Renato Fus várias vezes porque ele é um profissional que eu admiro, tive a oportunidade de conhecer, fazer curso com ele. E quando eu tive contato com essa ideia, eu falei, é isso, faz muito sentido o que ele está falando, que é o tempo de estudo. Você tem que ter tempo de estudo. Estudo do quê? Se eu torcer o cabelo, se eu virar para cá, se eu dividir diferente. Então você tem que pegar a boneca ou pegar a amiga, a voluntária, que tá lá ciente de que aquela escova não vai ser uma escova de meia hora, 20 minutos, vai ser uma escova de 1 hora, às vezes 1 hora e meia. Eu lembro na faculdade
que quando eu fiz o curso lá de corte, na faculdade, lá atrás, o professor passou lá os conceitos e tal, e tinha alguma dificuldade também para mim, obviamente. Eu tinha a capacidade de ficar 2 horas e pouco, quase 3 horas, ali para fazer um corte inteiro. Por quê? Porque é difícil no começo você entender todo o conceito, você ter estabilidade na sua mão, você ter habilidade técnica. Então, se você não tem tempo para prática, para um estudo prático, dificilmente você vai conseguir superar essa dificuldade na hora do atendimento. Porque, como eu falei para vocês, vai para o atendimento, você tem a pressão do atendimento, né? Aquela coisa fica mais atropelada, fica aquela coisa da cliente não se sentindo confortável, ou você superestimar que a cliente está odiando o cabelo. Então, o primeiro passo para você lidar com isso tudo, compre uma boneca e um tripé, ou faça agendamentos de prática, agendamentos regulares, né? Por exemplo, quando a gente quer comprar algum produto novo aqui, a gente precisa, né? A gente sente essa necessidade de fazer teste. Então, outro dia até um representante veio e trouxe um produto, eu já peguei uma mecha, né? Porque a gente tem um monte de mecha aqui, já peguei o produto, já passei no cabelo lá, eu já testei no cabelo. E aí eu falei, nossa, olha, dá pra fazer isso no cabelo da fulana, da beltrana, da ciclana. Então, você começa a partir daquele resultado que você tem prático, a já projetar o que você vai fazer no cabelo da sua cliente com muito mais confiança, tá? Eliane falou aqui, parando para pensar nesse ponto de vista, sim, testar na cliente e não achar legal, mesmo ela dizendo que achou bom. Pois é, isso afunda a nossa autoestima profissional. Você tá lá... assim, fato é, a gente sempre vai achar defeito no próprio trabalho, tá? Mas, dependendo do nível de insegurança ou de insatisfação que você tem com o seu próprio trabalho, se a cliente quer pagar lá 50, 100 reais pelo seu trabalho, você fica assim, mas não ficou do jeito que eu queria, mas isso, mas aquilo. E aí você vai gerando essa questão inconsciente interna de que você não merece receber bem. Isso é perigosíssimo. E é o segundo passo que eu tenho para falar para vocês. Quando você tem essa marca emocional, essa cicatriz inconsciente que faz a pessoa se desesperar, ficar muito, muito atrapalhada na hora do atendimento, eu acredito que você pode precisar de uma ferramenta que vá te ajudar a lidar com o emocional. Então, a gente tem a parte, o neocórtex, né, que é a parte racional do nosso cérebro. Só que ela é uma porção menor do nosso cérebro. A gente racionaliza, a gente pensa, isso aqui é bom, eu preciso fazer tal coisa. Só que a gente tem também uma outra parte bem importante do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que ele guarda essa parte emocional. E a emoção, ela é atuante a maior parte do tempo. A gente fala assim, o ser humano é racional. Ele é racional, sim, concordo. Só que a maior parte do tempo a gente é emocional. E numa situação de trauma, como, por exemplo, essas duas pessoas que me falaram, elas chegaram no ponto do trauma, elas chegaram no ponto de travar, de chorar, de sofrer muito. Nessa situação, a pessoa precisa de ferramenta para lidar com o emocional. Quais são as ferramentas que eu indico? Gosto muito de óleo essencial. O óleo essencial, por exemplo, como a lavanda, né? A laranja doce também, que lida com a ansiedade. Então, você tem óleos aí que vão ajudar a regular essa parte emocional na hora do trabalho. Porque até difusão no ambiente, ou mesmo tem sprays que tem óleo essencial para você poder usar. Ou às vezes a pessoa fazer um blend, usar uma gotinha de lavanda, ou colocar, né, num colarzinho, uma gotinha na roupa mesmo, que ela sente o cheiro da lavanda, ajuda ela a sair daquela frequência, né, de medo, de ansiedade, e trazê-la para uma frequência mais de calma. Então, o lance é que a gente
tá trabalhando e a gente é um ser humano, a gente tá sentindo as coisas e tá vivendo aquelas emoções e às vezes essas emoções elas são extremamente negativas e a gente não consegue sair sozinho, racionalmente, né, falando. E a gente vai para uma ferramenta, por exemplo, como o óleo essencial, que é emocional. Por que eu tô falando do óleo essencial? Quando a gente usa o óleo essencial, ele tem o poder de fazer uma comunicação direta com esse mesmo sistema límbico aí que controla o nosso emocional. Então, o uso do óleo essencial no ambiente gera, né, uma mudança emocional porque conversa direto com o nosso cérebro. Não estou falando de essência, é óleo essencial. Óleo essencial é uma coisa, essência é outra. Essência faz cheiro. Essência no máximo vai trazer memória olfativa. Mas o óleo essencial não, ele tem esse poder de indução de emoção. E aí cada olhinho essencial vai trabalhar numa determinada emoção, tá? Outra coisa que ajuda muito quando a pessoa precisa de uma ferramenta emocional, exercício de respiração. Então a respiração, ela faz com que a gente regule o nosso corpo, né, fisiologicamente falando, e quando o nosso corpo está regulado, a gente tende a ficar com emoções mais neutras ou, né, quiçá fazer a transição para uma emoção boa. Por exemplo, o lance da meditação, né, da gente parar, respirar. De manhã eu gosto muito de fazer exercício de respiração, porque eu sinto como se eu estivesse ajustando, né, o cérebro com o corpo, porque a gente está dormindo lá, está fora dos eixos, e a gente acorda e tem que se colocar nesse eixo, tá? E mais uma terceira ferramenta para você lidar com essa parte emocional quando tem um trauma, é uma que eu gosto muito também, que chama EFT, que chama Emotional Freedom Technique, né? Se você digitar EFT, você vai ver. É um negócio que mistura com cultura, com psicologia, bem interessante. Você bate nos pontinhos e vai falando sobre aquela determinada emoção, e isso vai gerar em você um alívio, né? É muito rápido. EFT, na verdade, os três são muito rápidos, né? Que às vezes o óleo essencial você não tem aí pronto, mas respirar, fazer uma rodadinha de EFT pode te ajudar a lidar melhor com essa parte emocional, tá? E o terceiro, deixa eu ver aqui, eu tenho um comentário antes de eu falar o terceiro. A Adriana falou uma coisa também que atrapalha é esperar que a família e amigos façam conosco. Nessas pessoas, é melhor fazer de graça, se preparando para clientes novos que iremos conquistar, porque senão você vai se frustrar. Sim. A Adriana, é bem isso. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a cortar cabelo, eu não cobrava. Eu não cobrava, porque eu comecei fazendo dos familiares e atendia, né, sogra, sogro, avó, avô, tio. Você vai atendendo quem você pode e não cobra mesmo, porque você está aprendendo. Mais pra frente, quando você se profissionalizar, começar a atender, aí você se vira com essa situação. Aí como é que você vai cobrar, o que você vai falar para as pessoas? Mas fato é, você precisa ter prática. Por isso que pega por exemplo, uma faculdade de medicina, a pessoa vai fazer a faculdade, ela não vira médico de uma hora para outra. Não, ela tem que ir lá fazer a residência, tem que acompanhar, né, para pegar essa prática. Não é diferente para o cabeleireiro. Você precisa da prática, tá? Então, como é que você vai lidar com toda essa situação? Primeiro, você comprar boneca ou fazer os agendamentos que você precisa de voluntários. Segundo, se a parte emocional pegou, você está muito fora do eixo, você precisa de ferramentas que vão te ajudar, EFT, óleo essencial, exercício de respiração. A Adriana pediu indicação de marca de óleo essencial. Eu trabalho com WMF, tá? Minha marca de confiança, eu conheço, já cheguei a fazer live, palestra com o Fernando, é muito bacana. E terceiro, o que eu posso dizer para você que está com vontade de desistir? Qual que é a terceira orientação que eu te dou? Assista mais o Cabeleireiro Integrativo e, quando possível, torne-se aluno do curso da base do Cabeleireiro Integrativo, porque lá tem uma estrutura de aprendizagem, tem conhecimento, tem acompanhamento, né? Como eu disse ontem mesmo, eu estava fazendo a aula mensal com as meninas, acompanhando o desenvolvimento. Então, assim, lembra da parte da referência que eu falei? Você tem que se aproximar
de pessoas que tenham esse resultado que você quer conquistar, para te dar referência, para encurtar o caminho que você vai trilhar para chegar no resultado, tá? Vamos lá. Resumo do assunto do dia. A pessoa que quer desistir de escovar da profissão, a pessoa que quer desistir da profissão de cabeleireiro porque ela não sabe escovar bem, eu vou partir do princípio que a vontade de desistir está atrelada à falta de capacidade, ela não se sente capaz de fazer alguma coisa. E essa falta de capacitação pode ser, vamos dizer assim, piorada quando ela pratica na cliente, quando ela não se prepara antes e vai lá na hora da ação, pratica e fica aflita porque não está gostando do resultado, acha que a cliente não está feliz. Isso gera uma depreciação da autoestima profissional dessa pessoa. Isso pode gerar um trauma, que foi o que motivou eu fazer esse conteúdo, por conta desse vínculo emocional negativo e também por falta de referências boas, né? Falta de, como eu falei, até eu começar a fazer conteúdo cabeleireiro integrativo, existia assim pouquíssima orientação detalhada, específica de como melhorar a escovação, né? Então, entendemos esse contexto, que a desistência está ligada à falta de capacidade e muitas vezes um trauma gerado pela prática na cliente, por não ter referência. Quais são os 3 passos para você lidar com essa vontade de desistir? Como é que você faz para vencer essa vontade de desistir? Primeiro, você comprar uma boneca, um tripé, ou você reservar horários de atendimento para pessoas que pode ser familiares, pode ser amigos, que são voluntários, para você tirar essa pressão das suas costas, para você ter tempo de prática, tempo de estudo. Aí o segundo, se você já percebe que emocionalmente você está abalado, está abalada, que aquilo já pode até ter gerado um trauma, você está muito nervoso, nervosa, você tem que ter ferramentas, recursos que vão te ajudar, como por exemplo, os óleos essenciais de lavanda, de laranja são excelentes para ajudar a pessoa a se acalmar na hora do trabalho. Uma técnica, uma terapia que eu acho muito bacana, que é EFT, que ajuda também você a nivelar essa parte emocional. E respiração. Respiração é assim, tá nervoso, tá ansioso, percebeu que tá diferente, faz 10 exercícios de respiração que você consegue, sério mesmo, é muito rápido. O fato de você respirar, você puxa segura o ar, depois se solta, isso muda a bioquímica do seu corpo assim, ó, tá? E a terceira orientação que eu dou, sempre fique aqui assistindo conteúdo do Cabeleireiro Integrativo. Duvido que exista algum outro lugar que fale de escovação do jeito que eu falo, com a frequência, com a quantidade, né, de conteúdo que eu tenho falado aqui no Cabeleireiro Integrativo, porque eu sinceramente acredito que um profissional que vai começar bem a sua carreira precisa desenvolver habilidade de escovação, habilidade de styling, de conseguir lidar melhor com o cabelo, de tal forma que não danifique o cabelo ou, né, evite ao máximo o dano, tá certo? Então, essas são as 3 orientações que eu dei para vocês. Eu quero conversar com vocês rapidinho, ver o que vocês acharam desse conteúdo. Qual desses 3 passos você acha que está faltando para você se livrar dessa vontade de desistir e aprender a escovar cabelo de uma vez por todas? Eu quero que você comente aqui. Falei da prática, falei das ferramentas para lidar com a parte emocional, conteúdo do Cabeleireiro Integrativo. Será que você está assistindo o suficiente para já ter melhorado aí o seu resultado? Começar como assistente, como auxiliar, eu acho ótimo, tá? Eu acho ótimo, porque eu comecei assim, eu comecei como assistente do meu pai. E era aquela coisa assim de estar do lado, vendo cada movimento. Até lembro de que eu comecei eu lembro que eu comecei a observar que o resultado que o meu pai tinha na escovação dele estava relacionado a como ele mexia o corpo dele. E eu comecei a sacar essas coisas que eu trouxe para vocês, a tal da apertadinha. Eu vejo meu pai fazer isso aqui, ó.
né? Meu pai, eu brinco que parece que é eu ia chamar de acelerada, né? Parece uma acelerada de moto. Então, ele tá aqui, ele faz isso aqui, ó, e segura. Apertadinha, esperadinha. Então, eu comecei a perceber que o corpo dele colaborava para o resultado que ele tinha. E quando você está do lado de um profissional, como auxiliar, você consegue ter essa referência. Você vai enchendo, como eu falei, as gavetas mentais. Você vai enchendo as suas gavetas mentais, tá? Gente, olha, se eu falar uma coisa para vocês, cuida do emocional de vocês. Inclusive, né? Eu não vou terminar a live nunca, meu Deus do céu. Inclusive, uma das coisas que a gente está trabalhando no desenvolvimento profissional aqui na Quimio, né, dos nossos profissionais, é que a responsabilidade, uma atribuição de responsabilidade que, no meu ponto de vista, é prioridade para quem trabalha conosco, é que como profissional você tem que estar se cuidando, inclusive, principalmente emocionalmente, o tempo todo. Entendeu? É isso aí. O Ricardo falou, as modelos queriam ir lindas em seus compromissos e passavam 1 hora antes comigo. Ricardo, agenda. Ó, o combinado não sai caro. Eu preciso praticar e eu preciso de 2 horas para praticar no seu cabelo. Você pode ou não pode? 2 horas. Porque tem gente que quer abusar, que quer, enfim, ou que realmente não entende a proposta da situação. Eu preciso de prática, eu preciso de tempo de prática. Você chega para a pessoa e fala, ó, eu preciso disso, você pode me ajudar? Ela vai falar se sim ou se não. Se são 2 horas que você precisa, você fala para ela, são 2 horas que eu preciso, são 3 horas que eu preciso. Combinado, não sai caro, tá bom? Tira o print, compartilha lá no seu stories, marca o Cabeleireiro Integrativo e fui!